Senhor presidente, está a Corte diante da delicada e grave tarefa de decidir se deve ser mantida, à luz da Constituição, a autorização dada pela Lei 11.105, no artigo 5º parágrafos, para fins de pesquisa e terapia, sob determinadas condições, ao uso de célula-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro. Alega demandante a Procuradoria-Geral da República, em substância, que tal autorização violaria o direito à vida e à dignidade da pessoa, objeto respectivos do artigo 5º caput 1º 3 da Constituição. A gravidade e a delicadeza da tarefa vem não apenas da já algo complexa questão jurídico-constitucional da causa, mas vem do conflito que lhe subjaz de opiniões sobre os progressos e expectativas da engenharia genética e das técnicas de fertilização artificial de um lado, e de outro, das justas inquietações que, despertando a temática em relação à dignidade da pessoa humana e ao futuro da humanidade, evocam como paradigma perturbador daquilo que Hans Jonas chamava do potencial escatológico da tecnologia, os rumos dramáticos em que se transviaram os estudos sobre a fissão nuclear. E conflito exacerbado, se não deturpado em boa medida, pelo contraste de posições que, cada uma a seu feitio, não consegue desvencilhar-se da forte carga de irracionalidade sobre um assunto que toca as profundezas mais obscuras do psiquismo e do espírito humano. Senhor presidente, eu, antes de entrar e expor meu pensamento sobre a questão central da causa, eu iria, mas não vou fazê-lo, eu iria não apenas por uma intuitiva necessidade de método de coerência lógico-jurídica, senão também em homenagem a todos os ilustres interlocutores neste conspícuo diálogo, refutar, embora com brevidade, dentre os principais argumentos apresentados por ambas as correntes, aqueles que, com o devido respeito, me parecem menos sólidos ou consistentes e, como tais, irrelevantes para a decisão da causa. Mas, como toda essa crítica consta do meu voto por escrito, e agora em homenagem também à paciência do auditório de Vossas Excelências, não vou fazer. Vou entrar diretamente na questão central. Há em tese alguns, e convenhamos predicar a todos eles a míngua de outro mais preciso e curial, este termo: teóricos sujeitos de direito à vida por considerar no quadro da causa. Um é embrião congelado, outro embrião implantado, ou feto, e por fim o ser humano, criança ou adulto, que porta plenamente os atributos a cuja coexistência a ordem constitucional atribui a qualidade de pessoa. A pergunta nevrálgica que deve a Corte responder é se a tutela constitucional da vida se aplica na integralidade do seu alcance à classe dos embriões e, mais especificadamente, a dos embriões inviáveis e aos crioconservados. Meu esforço está em perquirir se existe diferença de graus de proteção constitucional a que façam jus, de um lado, as pessoas dotadas de vida atual e em plenitude, e de outros embriões. E começo por identificar em ambos esses conjuntos de organismos o predicado da humanidade, mas somente no primeiro consigo discernir, à luz de todos os critérios descritivos disponíveis, a presença de vida. Por isso, o único ponto de semelhança que as características e as distinções biológicas me autorizam a encontrar no plano da ordem jurídica entre um embrião congelado e um adulto é que esse participa em grau primitivo dos requisitos da proteção à dignidade humana deste e apenas isto. Antes de declinar o extenso rol de direitos fundamentais no artigo 5º, cujo caput assegura o direito à vida, a Constituição enuncia seus princípios fundantes no artigo 1º, fazendo constar do inciso 3 a dignidade da pessoa humana. Todas essas disposições se harmonizam, pois o vocábulo vida, constante do artigo 5º, não pode dissociar-se do pressuposto de sua condição humana. Como bem disse o eminente ministro relator, quando se refere a todos, brasileiros e estrangeiros aqui residentes, que são iguais, a Constituição cuida, evidentemente, de seres humanos viventes.
Nesta indiscutível premissa, segundo a qual a vida objeto da larga e genérica tutela constitucional é apenas a vida da pessoa humana, derivam duas linhas teóricas de raciocínio conduzentes ambas ao reconhecimento de permissão constitucional para as pesquisas com células tronco embrionárias. A primeira baseia-se em que o embrião não é, ou ainda não é, pessoa. A outra concebe que no embrião congelado ou inservível não há vida atual. E tais posições não são contraditórias, pois basta seja admitida a consistência lógico-jurídica de uma delas para ter-se por legítima a conclusão de constitucionalidade da norma impugnada. Como e para efeito da inteira e ampla tutela outorgada pela Constituição da República, deve haver vida, e vida de pessoa humana, a falta de qualquer um dos componentes dessa conjunção invalida o fundamento básico da demanda. Há argumentos respeitáveis na posição dos que sustentam que embriões isolados não se caracterizam nem se definem como pessoa. É, por exemplo, a formulação da Advocacia Geral da União, segundo o qual a ofensa da dignidade da pessoa exige a existência de pessoa humana. E ainda do amicus curiae movidi, que ao afirmar não ser o embrião uma pessoa, invoca a lição de Junqueira de Azevedo, que diz que do embrião pré-implantatório resultante do processo de fecundação assistida ou até mesmo de clonagem constituído artificialmente, que ainda está fora do ventre materno, por não estar integrado no fluxo vital contínuo da natureza humana, é difícil dizer que se trata de pessoa. Na mesma direção, Clausewitz se inclina-se a reconhecer certa forma de vida ao embrião, ao mesmo tempo em que lhe nega, porém, a condição análoga à do homem nascido por considerá-lo apenas uma forma prévia de pessoa. E diz: é inquestionável que com a união do óvulo e do espermatozoide surge uma forma de vida, que já carrega em si todas as disposições para tornar-se um homem futuro. Daí deduzo que um tal embrião tem de participar, em até certo grau, na proteção e na dignidade do homem já nascido. Por outro lado, parece-me igualmente inquestionável que o embrião, embora seja somente uma forma prévia, ainda muito pouco desenvolvida do homem, que não pode gozar da mesma proteção que o homem nascido, ainda mais enquanto o embrião se encontra fora do corpo da mãe. Da minha parte, eu estou convencido de que o atributo de humanidade já está presente tanto no embrião quanto nas demais fases do desenvolvimento da criatura. Mais do que o caráter e o sentido elementar da identidade da matéria-prima de que um e outro se compõem, o embrião em si constitui, como depositário dos ainda misteriosos princípios da vida, mais que procriação, a reprodução ou a multiplicação enquanto prolongamento mesmo das pessoas que lhe dão origem, e como tal não pode deixar de ter a mesma natureza biológica e de compartilhar da mesma suprema dignidade moral e jurídica do ser humano. Essa é, aliás, a razão por que não é lícito reservar-lhe um tratamento menos respeitoso sequer no campo jurídico. As divergências toleráveis ao propósito, essas concernem e restringem-se ao problema de sua caracterização, em termos absolutos ou relativos como pessoa, pois a despeito de um código genético completo, enquanto conjunto das disposições suficientes para, sob certa condição externa, se desenvolver e transformar em ser humano autônomo já estar inscrito no embrião, não se pode reduzir a complexidade da pessoa humana como organismo vivo e, sobretudo, como sujeito de direito, ao aspecto puramente biológico de sua mera completude ou perfeição genética encravada na célebre escada torcida em forma helicoidal. Nesta sede, onde pretensas concepções científicas e posturas racionais se confundem, menos no enunciado das teses contrastantes do que na profundeza das motivações inconscientes, com a adesão apaixonada das crenças religiosas, é preciso renunciar à busca de consenso e de pontos de vista comuns, até porque com verdadeiros atos de fé não se acomodam a testes de refutabilidade, nem prometem conclusões seguras para a solução da causa. Menos discutível, quem sabe menos incerto, parece-me a via da indagação dos critérios perante os quais se pode reconhecer com nível de certeza postulado pela resposta jurídica que embriões congelados não têm vida susceptível de tutela na acepção do ordenamento constitucional. E, para tanto, tampouco é mistério disputar aqui a respeito do momento exato em que começa a vida, pela mesmíssima razão de que, por mais convergentes e sedutoras que sejam as proposições revestidas de aparente autoridade científica,
esta é também seara de opiniões e teorias controversas que, incapazes de ser refutadas, guardam o estatuto lógico das profissões de fé. A decisão seria, muito provavelmente, arbitrária. Para efeito do meu raciocínio, é suficiente partir de uma epítome, figurada na concessão retórica de que o início da vida ocorra deveras no preciso instante da fecundação, entendida esta no estrito significado biológico do mero fato objetivo da junção dos gametas, abstraída da circunstância de se perfazer ou não no ventre de alguma mulher ou alhures. Em outras palavras, assumamos esta premissa como verdadeira, consoante fez o eminente ministro relator, e concordemos integralmente com a assertiva, por exemplo, da Conferência Nacional dos Bispos, segundo a qual está cientificamente comprovado que a vida começa com o zigoto. Nessa moldura lógica pressuposta, a pergunta decisiva está em saber se a ideia de que a vida tem início na fecundação, qualquer que seja o locus onde aconteça, é capaz de legitimar um juízo de inconstitucionalidade da norma sob o fundamento e a inferência imediata de que a correspondente autorização de pesquisas com embriões ofenderia o primado constitucional da tutela da vida humana. Ou vista do outro ângulo, saber se a tese proposta de reconhecimento da licitude constitucional de experimentos científico-terapêuticos com célula-tronco, subordinados a rigorosos expedientes de controle e garantias legais, não estaria comprometida pela admissão daquele postulado. A primeira objeção, mas talvez a menos grave, é que, desconsiderando o fator concorrente da presença e do papel decisivo do útero materno na cadeia causal, essa difusa concepção sobre o ponto histórico absoluto do início da vida deveria, na prática, sob pena de grosseira e perceptível contradição, levar necessariamente à mesma conclusão de franca ilegitimidade constitucional da corriqueira produção de múltiplos embriões para fins reprodutivos, não obstante dirigida ao elevado fim dessa particular modalidade de procriação assistida, que é a fertilização extracorpórea, cujo processo médico-científico gera incontáveis embriões excedentes, condenados todos a um congelamento prolongado ou uma destruição imediata que quase ninguém recrimina. Pouco se dá que esse resultado invariável, a sobra de embriões, represente consequência da particular necessidade de produção múltipla ditada pela observação de todos os ricos de fracassos desenvolvidos nas práticas e experimentos dos processos de fecundação para tratamento de infertilidade. O fato incontornável é que se tem por lícitos, quando menos naturais ou até moralmente legítimos, a formação e estoque de uma multidão sempre crescente de embriões excedentários. Mais que isso, tal praxis é sob pretexto de servir de boa garantia à eficácia das técnicas de fertilização em laboratório, tolerada, se não até justificada, pela assombrosa indiferença de quase todos os que, sustentando ser o embrião como entidade a sé, portador de vida nos mesmíssimos termos em que a tem o feto e o homem nascido, e como tal, merecedor de igual valoração ética e tutela constitucional, não lhe costumam opor nenhum reparo de ordem moral nem jurídica. Mas não pode negar que se trata de produção descontrolada de embriões sem préstimos que não têm, ao perecimento certo, destino alternativo compatível com a grandeza e a dignidade reservadas ao ser humano, ao qual o equiparo na raiz da sua concepção ideológica. Se de regra aos defensores dessa concepção não parece eticamente censurável, nem insultuosa a Constituição, antes a muitos lhes afigura prática legítima, a produção de tantos embriões predestinados à longa crioconservação, ou a pronta destruição consentida, embora escusada pelas exigências técnicas e finalidade médico-reprodutiva do processo que se dá, não lhes poderia aparecer inconstitucional nem censurável que a lei tenha previsto a esses embriões sorte diversa, evidentemente útil e nobre, que há de se prestarem a objeto de promissoras investigações científicas em proveito da raça humana, cuja subsistência, integridade e aperfeiçoamento da história é o alvo último das preocupações da Constituição e de todo o ordenamento jurídico. Sobre trair-lhes de modo inconsciente as convicções declaradas, deixando entrever que admite, no fundo, a licitude do sacrifício dos embriões excedentários,
como procedimento natural em relação à matéria humana dotada de certa dignidade ética, mas carente de vida plena, tamanha incoerência dos defensores da teoria da vida embrionária já lhes desacredita a tese ou deprecia a crença. Manter congelado ou logo destruir o organismo que já tem a vida em plenitude seria tão ou mais indigno e repulsivo do que destiná-lo a frutuosas pesquisas científicas a bem da humanidade. Daí porque, vergando-se talvez a recôndita certeza de que células tronco-embrionárias isoladas não contêm vida no rigoroso sentido biológico e jurídico-constitucional da palavra, não condena a requerente em nenhum passo da sua atuação na causa a produção necessariamente limitada nem o anunciado e rotineiro sacrifício de embriões excedentes. Nem pleiteia tampouco o que seria o mais insigne disparate de obrigar a conservá-los congelados ad eternum ou de submetê-los despoticamente à implantação sistemática em úteros de mulheres mediante aplicação simultânea de vis corporais e vis compulsiva em prática inconcebível e degradante que ao vivo traria a dignidade humana. Nisso guarda coerência. Mas não posso deixar de insistir na inexplicável contradição em que se reda essa atitude, a qual, como signo do antagonismo irracional às pesquisas, condena a destruição das células excedentes para fim de desenvolvimento de experiência científica com propósito terapêutico, mas aquece ao seu inútil sacrifício do descarte final inexorável, como se em ambos os casos não houver aniquilação ilícita ou lícita na mesma vida pressuposta. Convém referir e discutir neste ponto com Russell Korobkin duas posturas que, pretendendo validar a cerrada oposição às pesquisas com as células, sintetizam de algum modo as concepções comuns de que o blastócito constitui equivalente moral de pessoa e, como tal, predica nos planos éticos e jurídicos o mesmo indiscutível valor que impede sejam ambos submetidos a experimentos científicos, sobretudo os capazes de destruição. A primeira sustenta que blastócitos e pessoas são idênticos nas qualidades que lhes atribuiriam e justificariam a mesma dignidade moral e o consequente tratamento jurídico. A segunda afirma que, conquanto se diferenciam das pessoas sob importantes aspectos, os blastócitos guardam o potencial de se transformarem em pessoas, dando gozarem do mesmo estatuto moral e jurídico desta. É certo que, salvo o caso de gêmeos idênticos, cada blastócito contém ativo um genoma humano único, mas o reconhecimento da posse desse material genético de pessoa não é suficiente para lhe fundar e estender idêntico valor moral e jurídico. É que há hoje, ao propósito, relativo consenso científico de que a presença de alguma estrutura de neurônios que exige transcurso de certo tempo no processo constitui requisito mínimo indispensável para induzir o status moral de uma pessoa. Ora, 5 dias depois da fertilização, o blastócito não tem nenhuma capacidade de interagir com o mundo exterior, nem de experimentar afetos, de modo que não pode, sob esse ponto de vista, equiparar-se em valor ao ser humano, do qual só apresenta uma característica, que é o DNA. Por outro lado, o termo potencialidade assume, no segundo argumento, conotação muito mais larga do que se pode semanticamente suportar, pois como expressão de uma propriedade conceitual implica a ideia de aptidão de tornar-se algo mais por si mesmo sem intervenção ou assistência externa, self-actualizability, ou de já elevado grau de probabilidade de tornar-se algo mais, likelihood. Mas fertilizado em laboratório, o blastócito não tem uma coisa nem outra. Assim, porque precisa ser transplantado para o útero de mulher para adquirir tal potência ou capacidade, como porque, não passando, segundo as estatísticas, de 20% a 40%, as otimistas, suas chances de bom sucesso na implantação uterina, é muito baixo o nível de probabilidade de transformação. De mais a mais, e esta é uma extensiva objeção de Korobkin, igual potencialidade poderia ser reconhecido com todas as consequências éticas e jurídicas ao esperma e ao óvulo humano. Diz ele, se um blastócito in vitro de 5 dias é inviolável em virtude do seu potencial, compreendido sem qualquer limite de desenvolvimento em vida humana, é dificultoso dizer porque cada ovo ou célula de esperma individualmente não tem o mesmo potencial e, portanto, mereça a mesma consideração. Sob condições apropriadas com a ajuda de humanos e com pouco de sorte, essas células, que também possuem DNA humano, da mesma forma,
tem potencial para desenvolver-se uma pessoa. Se um SNT, transferência do núcleo de célula somática, um dia tornar a clonagem de humanos possível, então também seria literalmente verdadeiro que toda célula humana de qualquer tipo terá o potencial de se desenvolver em uma pessoa, mas parece quase exagerado pensar que este potencial faria com que a destruição de qualquer célula individual fosse uma transgressão moral, ou que o valor de uma única célula epitelial deveria ser considerado comparável ao valor de uma pessoa. Como se vê, o argumento prova demais. Em suma, a potência ou potencialidade que existe de fato no zigoto, enquanto capacidade para se modificar de tal forma que possa perfazer todas as determinações do programa de um ciclo vital que ainda se mantém apenas virtuais, deve entendida em sentido mais restrito, que não basta para identificar e definir como vida pré-natal, nem para reivindicar-lhe a substância, por equivalência ou analogia, o estatuto ético e jurídico de pessoa. Mas não é tudo. A condição de embrião congelado não se deixa envolver nem abraçar pelo próprio conceito de vida que, compondo o substrato de opiniões dominantes em diversos setores das ciências físicas,